a palavra de Deus é inspirada. Logo, João capítulo 4, verso 1 a 8, é uma profecia. O Espírito de Deus está aqui falando hoje. Essa mensagem é para você e para mim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, para nós, daí o que? Não creiais em todo espírito. Isso não pode ser para os mormons, para os kardecistas, para os muçulmanos. Isso é para nós. E qual é a advertência que João faz? Qual é a palavra que João tem para a igreja? Qual é a advertência que o Espírito de Deus faz para nós hoje, nesse tempo recheado de falsos profetas? Ele diz: amados, não creiais em todo espírito. Não creiais em todo espírito. O que quer dizer a palavra creiais aqui? Amados, não acrediteis, não deis crédito, não aceiteis, não sejais cúmplices em todo espírito, em qualquer espírito. O que João está querendo dizer aqui é, essa palavra espírito, depois vou te explicar com mais detalhes. Eu posso identificar ela como pessoa, movimento, manifestação, ou manifestações, pregadores, ensinos ou doutrinas. O que João está dizendo? Igreja, não acrediteis em qualquer pastor. Austin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmão escatológico, nesse tempo, o tempo do fim, o tempo próximo à sua volta, nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros serão odiados, e surgirão muitos falsos profetas. Quando que surgirá muitos falsos profetas? Nesse tempo. Que tempo? O tempo do fim. Não será assim antes que manifeste, que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Paulo está falando do fim. O fim não será antes que venha a apostasia. O fim seria marcado por engano religioso. Surgirão muitos. Jesus fala de uma quantidade exorbitante. O fim não seria marcado por muitos profetas, homens de Deus. Você não vai ver aí multidões de Jonathan Edwards, multidões de Mark Lloyd Jones, multidões, não. Você vai ver multidões de falsos profetas. Agora o que mais espanta é que Jesus diz, eles terão sucesso, eles serão bem-sucedidos, os falsos profetas terão sucesso, serão bem-sucedidos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a poucos, enganarão a alguns, enganarão um punhado, não, enganarão a muitos. Os falsos profetas farão um sucesso danado. Os falsos profetas serão campeões de venda. Jesus diz que esse seria o cenário da volta dele. O engano sendo propagado em larga escala no mundo. Dezenas, centenas e milhares de falsos líderes, de líderes pagãos, de falsos profetas, propondo engano em todo mundo, fariam muito sucesso, enganando muitos. Marca do fim. 1 Timóteo 4:1 diz assim, escute, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos,
uma profecia dada pelo apóstolo Paulo do Espírito Santo. O Espírito que é o Espírito que está aqui. Paulo está se referindo ao Espírito Santo, expressamente. Ele está dizendo, olha só, o Espírito diz com urgência, que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É mais uma profecia acerca do fim. É mais uma profecia que marcaria o cenário mundial, o cenário religioso do fim. Muitos se apostatarão. O que é apostatar? Se esfriar, se desviar da fé. Que fé? Da fé salvífica, da verdade, do evangelho, para dar ouvido a esses falsos profetas. Na segunda carta, Paulo vai fazer outro vaticínio. 2 Timóteo 4, verso 1 a 4. Olha isso aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Cuidado, a vinda é julgamento. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redáguas, repreende, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Virá o tempo. Virá o tempo. Que tempo? O fim. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si Joel Osteen, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 1 Timóteo 4:1 nomeia quem está por trás dos dois que eu citei. Nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Era a serpente, era Satanás que estava por trás da serpente, confundindo Eva. Era Satanás que estava usando o Salmo 91 para confundir Jesus. Paulo vai dizer que essas doutrinas falsas têm o seu nascedouro no inferno, na mente de Satanás. Então o que isso quer dizer? Por isso que João usa o termo filhinhos, não creais em todo espírito. É porque ele está dizendo, por trás de todo falso profeta, tem o espírito do diabo. É Satanás que está agindo. Você precisa saber disso. Ai, pastor, não fala assim daquele pastor. Querido, se é herege, se é falso profeta, se ensina engano, está inspirado por demônios. Eles são os criadores do engano. Eles são os criadores das heresias. É Satanás que é o criador do engano. Por isso João usa o termo espírito. John MacArthur diz isso. Ele afirma: por trás de cada falso profeta há o espírito do diabo. Para você ver com quem nós estamos lidando. Por isso que você vê que essas heresias dão tão certo, dão tanto resultado, são tão ardilosas, engendradas, planejadas, porque tem a sua fonte no laboratório do engano, na mente de Satanás. Mas vamos continuar. Por isso ele usa o termo espírito. Verso 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo. Até aí. Primeiro João vai ensinar, vai dizer a eles: não creais em tudo que vocês ouvem. Ao invés disso, teste-os. Agora ele vai ensinar como testar. Como eu sei que algo é de Deus ou é do diabo? Como eu sei discernir a heresia da verdade? Aí ele vai dizer: olha, todo espírito, ou seja, todo movimento, todo pastor, todo seminário, todo livro, todo congresso,
que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito, movimento, pastor, pessoa, é de Deus. Mas todo espírito, movimento, pessoa, pastor, que não confessa Jesus, esse espírito não é de Deus, é um falso profeta. Por que ele usa isso? Pastor, se for esse o caso, não tem falso profeta nenhum no Brasil. Porque se você perguntar para qualquer um, falso profeta, Jesus veio em carne, ele vai dizer, claro. Tem muita gente que vai até gostar, ainda bem que ele falou isso. Não queria deixar de ouvir ele. Não, mas você vai deixar. Até o final da conferência você vai deixar. Vamos voltar para o gnosticismo. O gnosticismo, ele negava a humanidade de Jesus. A carta foi direcionada a cristãos que estavam sendo ameaçados por essa principal seita, por esses falsos mestres que ensinavam o gnosticismo. Logo, João, ele especifica a carta, ou melhor, ele especifica a heresia a ser combatida com a carta. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. Esse não é falso profeta. Aquele que não confessa Jesus não é de Deus. Por quê? Os falsos profetas estavam atacando a cristologia da igreja. A principal doutrina da igreja. A cristologia, a doutrina de Cristo. Eles estavam negando uma das naturezas de Jesus. O gnosticismo acreditava, a palavra gnosticismo vem do grego gnosis, conhecimento. Do verbo grego gnosko, conhecer. E eles entendiam que a matéria é má. Então tudo que é matéria é mal. Corpo humano é mal. Se Jesus é Deus, ele não pode ter nada mal. Então Jesus não foi humano. Jesus era só divino. Os gnosticismos ensinavam que se Jesus andasse na praia, não ficava pegada. Não tinha pegada. Negar isso é uma afronta. Esse dualismo. Porque para ser Jesus, ele tem que ser 100% homem, 100% Deus. É o que chamamos de união hipostática, que foi decidida no concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo. O que é a união hipostática? As duas naturezas coexistem juntamente sem se misturar. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Se você negar uma dessas naturezas, acabou o evangelho e o cristianismo. O gnosticismo não, ele é só Deus, ele não tem humanidade, porque a matéria é má, heresia. Você quer ver uma prova disso? Tem uma passagem que ele mostra as duas naturezas ao mesmo tempo. Quando eles estão atravessando o mar, Jesus estava tão cansado que estava dormindo, 100% homem. Na mesma passagem ele acorda e repreende o mar, 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. As duas naturezas coexistem na mesma pessoa sem se misturar. União hipostática. E os gnósticos estão defendendo isso. Estavam combatendo isso. Se alguém negar a humanidade de Cristo, herege. Se alguém negar a divindade de Cristo, herege. Então, para você saber se uma religião, se uma denominação, se qualquer coisa é uma seita, a primeira coisa que ela vai atacar é a divindade de Cristo. O catolicismo, o espiritismo, é de Deus ou não? Vamos para a cristologia do espiritismo. Jesus é um espírito evoluído, heresia. Tirou divindade e humanidade. Acabou, não serve. Não serve. Testemunho de Jeová, Jesus é uma criatura. Quê? Ele é o primogênito da criação, usa o texto de Colossenses. Ele foi criado, então ele não pode ser Deus. Heresia, tirou a divindade. Quando Paulo fala que ele é o primogênito da criação, não está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado. Ele é o primogênito em herança, é o primeiro da raça humana. Não é que ele foi criado. Heresia. Vamos ver outro. Os Mormons diz que Jesus é um irmão de Lúcifer. Pode procurar. Aí não, eu vou até pular, né? Não merece comentário. Catolicismo romano. Não, aí você não pode.
que eles não negam a divindade e a humanidade. Sim, é verdade. Mas eles atribuem que a salvação só a Cristo não é suficiente. Cristo e Maria, Cristo e os santos, Cristo e os homens, também não serve. É solos Christos. Maria é corredentora com Cristo, porque só o sangue dele não serviu. Maria é coadjutriz, e mediadora, e medianeira entre Deus e os homens. Então ela ajuda Cristo, também não serve. Porque Cristo é suficiente, também heresia. Quando enaltece demais a pessoa, uma das pessoas da Trindade, e rejeita Cristo, heresia. O livro Bom Dia Espírito Santo, quem que é o centro do livro? O Espírito Santo, heresia. Jesus diz, e o Espírito quando vier, glorificará a mim, e fará vocês ouvirem tudo que tiverem ouvido de mim. O Espírito Santo aponta para Jesus, o Espírito Santo exalta a pessoa de Jesus, o Espírito Santo glorifica Jesus. Então, tudo que é do Espírito aponta para Jesus e não para o próprio Espírito. Heresia, o livro Bom Dia Espírito Santo. Manifestações benihínicas, heresias, heréticas. O universo é cristocêntrico, a terra é cristocêntrica, o culto é cristocêntrico, tudo é cristocêntrico, nós somos cristocêntricos. Tá, mas aí você vai falar assim, pastor, mas aí não deu muito para pegar os falsos profetas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é Deus. Vamos lá. Como eu provo os falsos profetas? A humanidade de Cristo é uma verdade comprovada na Bíblia. Negar uma verdade comprovada biblicamente torna-se heresia. Todo pastor, pregador, movimento, livro, conferência que nega, distorce uma verdade declaradamente exposta na Bíblia, herege. Mentira! Nega uma verdade das Escrituras. O R.R. Soares, ele afirma que quem não der o dízimo não pode ser salvo. Porque ele diz lá em 2 Coríntios 6:9, nem os sodomitas, efeminados, nem os ladrões herdarão o reino do céu. Aí ele vai para Malaquias 10, roubará o homem o Senhor teu Deus? E vocês perguntam assim, quem me roubará? No dízimo de oferta. Quem não dá dízimo de oferta é ladrão. O ladrão, segundo 2 Coríntios 6:9, vai para o inferno. Então quem não dá dízimo é ladrão, quem é ladrão vai para o inferno. Ou seja, a expiação não é feita pelo sangue, é feita pelo dízimo. Heresia! Heresia! Sai, não vê, desliga a TV, anuncia para todo mundo, heresia! Onde já se viu ensinar isso, gente? Então a salvação é comprada, salvação vale 10% do que você ganha. Salmo 46:39 diz, a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Todo pastor, pregador, livro que distorce uma verdade clara da Escritura não é de Deus. Pastor, mas como é que eu vou saber se eu não leio Bíblia? Quantos estão entendendo? Diz amém. Eu sei que na verdade alguns riem para não chorar, porque já bebeu tanto desse livro. Vamos continuar. Verso 2, nisso reconheceis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Vamos lá para você entender isso aqui rapidamente que eu não tenho tempo. O que ele está querendo dizer aqui? Todo Espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas o Espírito do Anticristo. O que João está dando a ideia aqui, olha só, presta atenção, que forte. Ele não amacia com os falsos profetas, não. Todo falso profeta, meu Deus do céu, todo aquele que distorce a verdade, que engana, como esses abutres que você viu aqui nos vídeos e os que estão na igreja brasileira, eles são tipos de um anticristo. Eles são anticristos. Eles são tipos
de anticristo. É um tipo do anticristo. 1 João 2,18 diz assim, ó, filhinhos, já é a última hora, e como a viste, que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Esses falsos profetas são todos amostras grátis do anticristo. Ele fala assim, ó, muitos anticristos já estamos vendo agora, falsos profetas. Mas o anticristo há de vir ainda, é o anticristo escatológico, o último, a besta do Apocalipse. Antes vai haver protótipos dele, até que venha o definitivo e derradeiro, o escatológico. Ele está querendo dizer também que o espírito que vai operar no anticristo escatológico é o que opera nos falsos profetas. É isso que ele está dizendo. Então, é correto eu dizer que esses falsos profetas são anticristos? Corretíssimos. Corretíssimos. Agora o verso 4. Vamos lá. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você não vai acreditar o que esse texto quer dizer. Olha que ele vai, o verso 4 até o 3, ele estava amedrontando a igreja. Os cristãos estavam aterrorizados com a proporção e com a força e a violência dos anticristos, dos falsos profetas. Agora ele dá um versículo de segurança. Mas com vocês, filhinhos, vós sois de Deus, vós sois crentes, vós sois salvos, em vós habitai o Espírito de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Por causa do Espírito de Deus que habita em vocês, vocês não podem ser enganados pelos falsos profetas. Ele está dizendo que o verdadeiro crente, ele discerne uma comida podre quando come. O verdadeiro crente discerne o livro, a pregação, o louvor, o culto, o pastor que ele está ouvindo. O verdadeiro crente não pode ser enganado por muito tempo. Ele está dizendo, filhinhos, calma. Vocês já têm vencido os falsos profetas. Lembra o que o Justin falou onde? Porque maior o que está em vós. Quem que está em vós? O Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. O Espírito do Anticristo. Ou seja, o Espírito de Deus é poderoso o suficiente para nos fazer discernir o engano. Para nos fazer detectar a heresia. Significa que se alguém engole isso regularmente, é porque nunca nasceu de novo. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Quem é crente verdadeiro aqui? Vamos lá. Você vai entender o que esse versículo quer dizer. É isso aqui, ó. Quem é crente verdadeiro? Eu dou um CD para você, de um falso profeta que você não conhece. Eu te levo num culto. Ou você ouve um louvor. Você é crente verdadeiro. Você está ouvindo aquela pregação. Você nunca viu esse pregador. Você está vendo aquela unção, aquele mover. Você não sabe quem é, nunca viu. Aí você faz assim. Eu não conheço essa doutrina direito que ele está pregando. Não li esse livro. Nunca vi esse homem. Mas eu não sinto paz nisso não. Não recebo isso aí. Tem algo no meu coração que não deixa dar liga. É o discernimento de Deus que está em você. Mesmo que você não conheça. Pode dar um livro aí de herege para um crente verdadeiro. 1, 2. Na 5ª página, isso aqui está estranho. Na 10ª, heresia. Na 30ª, o livro está queimando. Por quê? Vós tendes vencido os falsos profetas. Mas como, João? Filhinhos, eles não pegarão vocês. Filhinhos, vocês não serão surpreendidos. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em vocês. E ele é maior que o espírito do anticristo. Vamos continuar. Verso 5.
Olha que coisa forte. Agora o verso 5, eu estou terminando, não fique nervoso. Vai mostrar o tema da pregação dos falsos profetas. Você quer saber o tema da pregação? Nós vamos saber da onde eles vêm e o tema da pregação deles. Verso 5. Filhinhos, eles procedem do mundo. Primeiro, quem são os falsos profetas? Talvez tem gente aqui muito inocente e não saiba. Filhinhos, eles procedem do mundo. Aqui vai ser simples. Todo falso profeta é ímpio. Eles procedem do mundo. Eles quem? Os falsos profetas. Não existe um pregador, não existe um movimento desse herege que é convertido. Nenhum fala pelo Espírito de Deus, nenhum é sincero, eles nunca nasceram de novo, eles não são salvos, nunca foram salvos. Se vão ser, não sei, Deus sabe, mas eles não são. Filhinhos, eles procedem do mundo, eles são ímpios, eles não têm o Espírito de Deus, eles não foram regenerados, não nasceram de novo, eles nunca foram salvos. Primeiro, quem eles são? Segundo, o tema da pregação deles. Filhinhos, eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. Falam da parte do mundo. Qual é o tema da mensagem? Olha como você identifica um falso profeta. Fala da parte do mundo. A mensagem deles é centrada no triunfalismo, na autoajuda, na teologia da prosperidade. Falam o que o mundo quer. Falam das benesses do mundo, das novidades do mundo. Você quer discernir um falso profeta? Eu vou te dar um exemplo ao contrário, como você faz. Assiste ele. Menciona doutrina da expiação, da adoção, da imputação, justificação pela fé somente. Falam da regeneração, santificação. Esquece. Falam da propiciação. Pergunta para eles o que é propiciação. Pergunta lá. Como é que um pregador pode se dizer cristocêntrico, de Deus, teu Espírito de Deus, se ele nunca pregou as principais doutrinas da fé? Do mundo são. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. Confissão positiva, teologia da prosperidade, autoajuda, triunfalismo. Essa é a mensagem. Primeiro, qual a identidade deles? Quem eles são? Ímpios. Segundo, qual a mensagem deles? Antropocêntrica. Terceiro, qual é o público deles? Agora você vai arrepiar. Verso 5, eles procedem do mundo, por essa razão fala da parte do mundo, e o mundo os ouve. Sabe quem que é o público deles? Choquem. Quem que é o público dos falsos profetas? Os bodes. Não há uma ovelha genuína de Cristo lá. São bodes, joio. O mundo os ouve, o público deles são os não regenerados, os não convertidos. São comunidades de bodes pastoreadas por lobos. Nessas mega igrejas, nessas igrejas nababescas, não é a noiva do cordeiro que está lá, é o joio que está lá. Peraí, pastor, mas pode haver conversão lá? Pode. Pode ter algum salvo lá? Pode. Então eu peguei o senhor. Gente pode converter lá? Pode. Pode ter gente salva lá? Pode. Terceiro, pode permanecer salva lá? Não. Absolutamente. Por quê? O próprio texto explica. Maior é que está em vós. Se haver uma conversão lá, o Espírito de Deus vai arrancá-lo de lá e vai integrá-lo no corpo místico de Cristo, que é a igreja de Cristo. Agora o verso 6. E aí eu estou quase terminando. Nós somos de Deus. Nós quem? Aqueles a quem Ele está enviando a carta. Logo, esse nós é quem? A igreja, eu e você. Nós somos de Deus.
aquele que conhece a Deus, o salvo, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. O que quer dizer isso? O verdadeiro crente segue verdadeiros pastores. O verdadeiro crente segue verdadeiros ensinos. O verdadeiro crente ama. Gente, eu vi o John MacArthur, ele fazer a exposição desse texto, eu quase chorei. Ele está dizendo assim, olha, ele foi explicar uma experiência, foi falar com os carismáticos. O Espírito Santo sabe, a gente não vê, a gente não sabe, a gente não conhece. Ele falou, olha queridos, o Espírito Santo dá evidência sim, mesmo a gente não sabendo de onde. Ele vai dizer, eu tenho um grande amor pela palavra, eu amo a palavra com todo o meu coração, eu dou minha vida pela verdade, eu amo a verdade, eu vivo a verdade, eu prego a verdade, como nunca. Eu não sei de onde veio esse amor, mas eu sei que o dia que eu nasci de novo, o dia que eu me converti, esse amor pela verdade foi colocado no meu coração. E não é à toa que ele escreveu um livro, Guerra pela Verdade. O verdadeiro crente ouve João, ouve Paulo, ouve Pedro, ouve Isaías, ouve Jeremias. Ouve a sã doutrina, ama o evangelho, gosta de doutrina santa, gosta de expiação, redenção, santificação, oração. É isso que ele está dizendo, olha lá. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. O verdadeiro salvo gosta de palavra, gosta de verdade, não se sacia com essas doutrinas mirabolantes, fajutas. É isso que está dizendo, olha. O verdadeiro, nós somos de Deus, aquele que conhece Deus, ouve-nos. Aí segundo, aquele que não é de Deus, não nos ouve. O bode não gosta de ver. Cadê o Lucas Santana? Levanta a mão, eu nunca vi gostar de bode igual ele. Levanta a mão. Cadê o Lucas? Ah não, mas aí não é possível. Lucas, fica aí no final com o facão, aí bode, você pode. O verdadeiro crente segue o verdadeiro pastor. O bode não gosta de verdade. Aí ele termina, olha só, fechando como você conhece, como você faz o teste. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nisto o quê? Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do anticristo. Nisso discernimos Satanás e o Espírito Santo. Como? Pela doutrina. É isso que ele está dizendo. Nisto. Essa é a maneira de discernirmos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como? Pesem na balança as doutrinas que ensinam. É isso que ele está dizendo. Nisto conheceremos o espírito da verdade pela doutrina que ensina. E o espírito do erro pela doutrina que ensina. E como faremos para saber se um é do erro e um é da verdade? Provando as doutrinas. Provando, testando as doutrinas. E assim, João fecha a epístola. Oh, igreja, que coisa gostosa isso aí. Compra aqueles livros, igreja. Compre Bíblias de estudo, igreja. Gaste horas debruçados em cima deste livro maravilhoso, igreja. Quanta coisa aqui, eu já li um pregador, não sei se é George Miller, disse que a Bíblia não pode ser lida. A Bíblia tem que ser garimpada. Há tesouros aqui, nele, Cristo, na Bíblia. Todos os tesouros estão ocultos. Durma com esse livro, come esse livro, mastigue esse livro, estude de capa a capa, letra por letra, no hebraico, no grego, para que você saiba discernir os espíritos. Antes de um avivamento derramado pelo Espírito, temos que ter um avivamento bíblico, um avivamento de conhecimento, para sermos cristãos bereanos. Uma frase do versículo que eu esqueci de ler, eu vou encerrar com ela. Por que João manda testar os espíritos? Você acredita que ele escreveu isso? Eu não acredito. Você acredita, Ivan? Primeiro século, primeirinho, a igreja tinha 90 anos.
Ele disse: prove-os. Aí o povo de lá: por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O quê? No primeiro século já tinha muitos falsos profetas em todo o mundo. Imagina 2000 anos depois. Essas pessoas, prove os livros, prove-os, para não cairmos mais no engano. Amém? Você vai orar agora para Deus te dar aquilo que o irmão pregou ontem: discernimento. Fecha os olhos, vamos orar.